Opa galera, aqui é a Giovana Quirino do Projeto de Redação. E eu vim finalmente fazer esse vídeo nesse formato para conversar um pouquinho com vocês sobre o texto dissertativo argumentativo. Como é a primeira vez que eu tô fazendo nesse formato diferente pra mim, eu escrevi o texto ao contrário. Eu espero que vocês estejam vendo ali certinho, né? Eu espero virar a câmera pra fazer sentido. Aí, vamos começar então com o que é dissertar, porque a redação do Enem, ela cobra que você faça um texto dissertativo argumentativo. Eu proponho que a gente comece a nossa conversa palavra por palavra. Vamos começar com dissertação. O que é dissertar? É falar sobre algo. Quando você vai, num texto, falar sobre algo, você vai escrever. E quando você escreve, você precisa de passar por alguns elementos, por algumas estruturas para fazer sentido, para fazer o seu leitor entender o que você está passando. E falando nisso, a gente vai mais pra frente conversar sobre conectivo, sobre coerência, sobre coesão. Mas hoje vamos ter na cabeça que o que é um texto dissertativo? É um texto que fala sobre algo, uma dissertação é falar. Eu aqui tô dissertando, eu tô explicando algo pra vocês. A minha maneira, né? Da minha maneira. Beleza? Tenho na cabeça então, Giovana, beleza. Dissertar, eu vou falar sobre algo, eu vou escrever na minha redação e eu vou ter que passar por alguns elementos. Tranquilo. Eu já peguei isso, eu vou. A minha redação eu tenho que falar sobre algo. Tranquilo. E o que é argumentar? Giovana, argumentar eu posso chegar na minha redação e falar sobre o que eu quiser. Não, você não pode falar sobre o que você quiser na sua redação. Porque o texto do Enem cobra que você problematize o tema. A gente vai conversar sobre isso também. Mas gravar na cabeça já agora é interessante. Que você sempre vai ter um problema na redação do Enem. E esse problema vai passar por algumas questões sociais e científico, cultural. Enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre o tema, sobre... A gente vai passar por todos esses tópicos, mas tenha na sua mente agora que você vai argumentar sobre o problema, você vai conversar e vai ter que trazer uma opinião. Qual a diferença, então, de um texto dissertativo argumentativo para um texto daqueles que você vê no jornal? Você vai pesquisar lá, jornal Estadão. Aí você entra na matéria deles, você vai ver um texto e qual a diferença desse texto para esse aqui do Enem. O texto jornalístico, ele tem como objetivo informar. Ele quer passar ali para você a informação sem uma opinião. É diferente do nosso texto do Enem. No texto do Enem, você tem que opinar, você tem que mostrar qual o seu ponto de vista sobre o problema, né, que está sendo abordado. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer um texto do Enem. Qual é o texto do Enem? Dissertativo, argumentativo. É meu papel principal convencer. O meu papel principal não é que nem o texto jornalístico, que é informar. O meu papel principal é convencer. Então, o texto vai passar pela estrutura dissertativo-argumentativa, em que eu vou ter que falar sobre algo, trazer minha opinião, que no caso vai ser um problema, né? A redação do Enem, como a gente estava conversando, sempre vai ter um problema. E eu vou ter que passar por algumas coisas para conseguir dissertar, para conseguir falar sobre, no caso, o meu problema, o meu tema. Então, Giovana, beleza. Na minha dissertação eu vou ter sempre que falar dentro dessa estrutura? Sim, na redação do Enem você vai ter uma estrutura bem fechada, você vai ter... Ela é bem quadradinha, gente. Você vai acabar com a prática, porque redação é isso, é prática. Você vai acabar se acostumando, você vai entender que é bem quadradinho e não tem muito como diferenciar na parte da estrutura. O que vai causar uma diferença maior no seu texto? A sua argumentação. Porque escrever, as pessoas escrevem diferente. Obviamente, cada um tem o seu jeito de escrever. Existem diferenças nesse sentido. Mas na redação do Enem, você tem que seguir alguns padrões. Por exemplo, você não pode colocar coisas informais. Não pode trazer coloquialidade, não pode trazer gíria, não pode trazer... Essas coisas mais do dia a dia, você não vai poder colocar na sua redação.
é aquilo que a gente estava conversando, o padrão dissertativo argumentativo. Você vai dissertar, você tem que seguir elementos. Você não tá, por exemplo, conversando com uma pessoa, com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe, você não tá nesse ambiente. Você tá conversando com o seu corretor, com o leitor do seu texto. Então você tem que ser formal, mas também... Giovana, eu vou ter que falar então como se eu estivesse no século... Não. Quando você rebusca demais as palavras, isso também prejudica o seu texto. Então é bem ali no meio termo, você tem que encontrar o equilíbrio. Tudo na vida é sobre isso, né, gente? Então, na sua redação, você não vai me trazer coloquialidade, você não vai falar, mas nós foi lá, ou então você não vai me trazer um negócio, os imbróglios da vida cotidiana brasileira. Então, é bem aquilo que fica no meio. Você vai tratar com uma certa formalidade o seu leitor, mas você também não vai se comunicar com ele. A gente vai passar por vários tópicos ainda, porque dissertar, escrever é uma arte, gente, vamos conversar aqui. E na redação do Enem, você tem que fazer isso bem, você tem que ter um domínio ali da língua portuguesa, você tem que ter... isso a gente vai conversar nas competências, são 5 competências. Eu tô muito animada, esse foi só um primeiro vídeo, eu já vou fazer o segundo agora em sequência, talvez eu troque até de blusa pra fingir que é outro dia. Pra ficar bonitinho, né, a capa do vídeo. Mas é muita coisa que a gente tem pra conversar e eu acho que esse foi um ótimo início, um ótimo primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que é uma dissertação, o que é um começo de uma argumentação, porque a gente tem muita coisa ainda pra falar, tanto da dissertação quanto da parte da argumentação. Mas tendo em mente que, eu não posso escrever uma receita de miojo lá e tá tranquilo. Eu tenho uma estrutura a seguir e eu tenho que eu tenho que trazer um ponto de vista. Eu tenho que argumentar em algum ponto do meu texto, eu vou ter que argumentar, porque é a estrutura dissertativa argumentativa. Eu acho que perfeito, a gente já começou muito bem. Então, tchau, tchau, galera. Eu agradeço quem continuou até aqui. E agora vamos ao vídeo 2, explicando um pouquinho mais. Beijos e abraços!